Fala podcast, mais um episódio aqui no nosso canal no YouTube. Eu já aproveito para pedir você para compartilhar, para poder seguir o nosso canal e se inscrever, né? Se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Isso é muito importante. Sempre trazendo aí, toda semana, trazendo um tema, trazendo um convidado. Hoje estamos aqui com a Vanessa. Vanessa, seja bem-vinda. Olá, Tá? Tudo olá bem? pessoal. A Vanessa que é do espaço Viva Kids. Isso. E eu quero já começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, que eu não costumo dizer que não é entrevista, né? Nosso bate-papo, a nossa conversa aqui no Fala Podcast, a respeito desse projeto que eu tenho informações aqui que tem beneficiado e muito, impactado muito a vida Sim, de pessoas aqui em Saquarema. Fica em Saquarema o espaço, isso. e eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, e também sobre a história desse espaço, né? O benefício do Viva Kids, o impacto do Viva Kids na vida de tanta gente. Sim. Meu nome é Vanessa, né? Eu tenho 26 anos, sou formada em Educação Física, filha da Marilza, do Zeca. E tenho que falar dos meus pais porque o Viva Kids é uma extensão do projeto deles, né? Sim. Eles têm a academia, que é o Espaço Viva, que inclusive o Viva é de Victor e Vanessa, meu irmão e eu. Ah, legal. E é uma academia que tem muita família, né? Marido, esposa, filhos, e não tinham atividades para crianças, tinham mais jiu-jitsu, né, esportes, mas começa em determinada faixa etária. Para outra não tinha nenhuma atividade. Sim. Então, a ideia em si foi dos meus pais, né, principalmente da minha mãe, que falou: vamos fazer um funcional para as crianças, vamos fazer um funcional para as crianças ficarem ali enquanto os pais estão aqui. E a gente estendeu, né, um tempinho assim, e depois o pai falou: vamos começar o projeto das crianças. E eu quero que você assuma, porque eu sempre fui muito. Meu relacionamento sempre foi muito bom com crianças, né? E eu sempre tive o sonho de ser mãe, então eu sempre tive um apego muito grande assim com as crianças. E quando começou esse projeto? Já era um espaço que já existia Isso, e vocês optaram por incluir aí as crianças. isso. Como é que isso... Nós temos uma quadra lá, né? Então, quando meu pai deu iniciativa no Viva Kids, ele pediu para eu assumir e eu uso a quadra para as aulas, que Sim. sempre fica livre assim no horário das aulas. Qual o endereço para nossa audiência saber? É, Você que tiver em Saquarema, né? O Viva Kids fica em Saquarema. Aonde ali? a rua Alcides Fernandes de Azeredo, número 7. Na Sacoapel, atrás da Sacoapel, né? Sim. Uma ruazinha, um becozinho, que é o antigo Forró do Rato. Sim, os Ah, mais antigos aqui. isso. Aí a academia Ela fica já ali. olhou para a avó. Pra mim. Aí fica bem naquele bequinho, na beira da avenida Sim, mesmo, você consegue ver a academia. na Avenida Saquarema aqui, Na beira da né? Avenida Saquarema. Legal. E vocês começaram ali, então, por volta de Isso, 2020, final a de trabalhar com 2020. criança. Quando eu levo meu filho lá, por exemplo, Uhum. o que eu vou encontrar lá? O que vai ter de atividades para a criança, para o meu filho? Tem atividades de 1 ano até adolescente e adulto, né? Então tem o Viva Kids, tem Jiu-Jitsu, tem Muay Thai, futsal, para crianças tem. E tem a parte do funcional, né? Funcional? Funcional para as crianças também? Como é Sim. que é É o esse Viva funcional? Kids. O Viva Kids é o funcional. Como é que é esse funcional? Porque o funcional é para a criança se exercitar. Sim. Então, as pessoas, né? Os pais levam mais com esse intuito de sair do sedentarismo, né? Sim. Porque hoje em dia as crianças estão com mais dificuldade de brincar, de praticar atividade física de forma natural, como a gente, né, praticava. A gente brincava na rua o dia todo. E hoje em dia, com a rotina, né, corrida, com também a segurança, as crianças não fazem mais isso. Realmente. Hoje em dia, dificilmente você encontra uma criança brincando na rua, pique-esconde, Sim. pega-pega, Quando eu entre outras vejo, eu fico até brincadeiras. assim, meu Deus, vontade de brincar. Vontade de brincar. Mas por que será disso também, né? Acho que por conta da correria, do... A correria também é Será? tecnologia, né? Hoje em dia, celular, videogame, televisão. Tem isso também. As crianças acabam ficando um pouco mais preguiçosas, né? Para fazer atividade para brincar. Engraçado, porque os pais, assim, é,
provavelmente, né, foi uma geração, eu tenho um filho de 3 anos, eu fui uma geração que eu brinquei na rua. Uhum. E mesmo assim a gente tem uma certa dificuldade de colocar os nossos filhos para É brincar a na rua, segurança, né? tanto por conta da segurança e até pela tecnologia. Ah, não, tem a tecnologia aqui, Sim, coloca para ver um desenho que é melhor, que tá na rua, é menos perigoso, isso, mas isso também tem impacto, né? com certeza. Tanto que hoje é preciso aulas, como por exemplo o Viva Kids, né, que é voltado para psicomotricidade, justamente para esse desenvolvimento que a criança precisa, que é o brincar, né, que seria de forma natural, mas hoje tem aulas específicas para isso. Hoje em dia tem essas atividades justamente por isso, por questão da atualidade mesmo, né, de segurança, de rotina, de correria. A criança não tem mais essa possibilidade, então acabou tendo atividades, né, extracurriculares Sim, para isso. Igual o Viva Kids tem brincadeira, tem bandeirinha, tem queimado, que a gente brincava onde? na Na rua, rua, né? Mas hoje em dia tem um lugar seguro para a criança para brincar, criança para ser brincar. estimulada. Como a gente falou, eu moro numa rua que é um cruzamento onde tem Sim, acidente direto. Então, meu filho nunca vai brincar de bicicleta naquela rua. Então, eu sim. vou ter que levar ele para algum lugar, uma praça, algum lugar Uhum, mais tranquilo para ele aprender a andar de bicicleta. sim, Mas tá, andar de bicicleta ainda tem a opção da praça, mas, poxa, para brincar de pique-esconde, de pega-pega, essas brincadeiras aí, bandeirinha, entre outras, seria realmente legal ter um espaço assim. Então, assim, não seria um luxo pagar para o seu filho brincar, é um investimento. sim. É porque, na verdade, o brincar que eu falo, né? Porque no meio da aula tem brincadeiras, inclusive, Uhum. porque toda brincadeira tem uma intenção, né? Ah, Nenhuma sim, brincadeira é vazia em questão de aprendizado. sim, Então, a aula, as crianças acham que estão brincando, mas todas as atividades, ela tem uma intenção de estar sendo feita. uhum. Eu faço todo o plano de aula. Então, eu pesquiso as atividades, eu sei para o que cada atividade está estimulando na criança em questão de psicomotricidade, né? Então, essa palavrinha aí, psicomotricidade, o que seria isso? Então, a psicomotricidade, de forma assim, né, de estudo, ela é uma ciência que estuda o ser humano de forma integrada. Ela estuda analisando a parte motora, a parte cognitiva, social, psicológica, ela junta tudo isso, porque o desenvolvimento, né, do ser humano, ele é um agrupamento de todas essas áreas. Então, uma pessoa, para ela estar completamente bem, assim, de saúde, né, ela teria que estar bem de saúde no emocional, no físico, no psicológico, né? Então, desde criança, a psicomotricidade é voltada para a criança. Então, até os 7 anos o período que o ser humano se desenvolve, né? Que ele desenvolve o Sim. caráter, que ele desenvolve o cérebro, né? As emoções, a personalidade, a forma que ele vai lidar ali com, né, o social, o psicológico, até os 7 anos é fundamental. É a fase mais importante para ele desenvolver isso. Até os 7 anos, vai interferir no resto da vida, né? Da adolescência, na fase adulta. É como se fosse um alicerce, né? Você está construindo ali, Exatamente. nessas atividades, um alicerce Isso. para o futuro, né? Exatamente. Dando uma base para a criança, né? Isso, exatamente isso. Então, a psicomotricidade, ela visa desenvolver a criança ali, usando a parte motora, né, principalmente, Sim. atividades físicas, brincadeiras, mas voltadas para não só a parte física, né, de condicionamento físico, das partes de coordenação, equilíbrio, mas também ali para ela saber lidar com o meio social, para ela saber lidar com as emoções dela. Então, ela vai receber ali todos os estímulos necessários para ela se tornar, eu digo que é a melhor versão que ela poderia Sim. se formar ali para ela seguir a vida, sabe? Quando ela for preciso. Eu até uso a frase que, lá nas minhas crianças, que eu transformo lagartas em borboletas. Legal. Sabe? Que eu pego ali no casulo, né? Vou cuidando ali para quando elas voarem, elas saberem voar da forma certa. Então não é só um espaço onde a criança, onde o pai e a mãe vai pegar, vai largar o filho lá para poder brincar e voltar 1 hora, 40 minutos ou 2 horas depois. Não, com certeza não. Né? Para se livrar da criança, não. Não. É Um a pouquinho criança lá. também, né? Que é bom, né?
Quem é pai e mãe, né? Uma horinha ali faz diferença. Faz diferença, é. Mas faz mais diferença ainda para a criança, Com né? certeza. É o quê, Tiagão? Muitos ficam assistindo, Os né? pais, tem muito pai ali que no meio da aula tem atividades de competição, né? Sim. Porque tem atividades individuais, tem atividades em competição justamente por eu tratar também o social, né? Legal. Estimular o social. E aí muitos pais ficam ali fora e na hora da competição é pai torcendo como se fosse vibrando. jogo, Fla-Flu, entendeu? Isso é bom até para criança também, ver ali os O pai pais. torce mesmo, tá? Pula, vamos. E a É muito participação, bom. que às vezes é o pai e a mãe que trabalha ali o dia inteiro, Sim. mas que tira aquela horinha para estar ali com o filho, torcendo por ele, Sim. isso também, com certeza, aproxima ali, Com torna um certeza, vínculo maior, né? eu vou até, ele participou. O Thiago, Ele participou, que no Dia dos Pais e da Mãe, inclusive o Dia das Mães está chegando, eu adoro. Dia dos Pais e Dia das Mães, eles fazem a aula normal, como se fosse a criança, né? Fazem todo mundo junto. sim. Né? No Dia das Mães, as mães fazem junto no e Dia os dos pais fazem também. junto. Gente, é muito bom. As crianças saem querendo fazer aula com os pais toda a aula, assim. A semana fala, não, vamos chamar o pai e a mãe de novo. E os pais e as mães também saem super felizes, porque muitos ali, última vez que brincou. Verdade. Então, assim, é muito legal. E Ver o quanto. Verdade, ver o quanto que é desafiador. E é muita energia também que as crianças têm. E às vezes, eu tô falando isso total ali, pensando no meu. Com certeza. Porque o meu tá com 3 anos, energia toda. Ele vai pra creche, quando ele volta da creche, você vê que ele extravasou ali na creche, Sim. brincou, tem hora pra tudo lá na creche. Mas é uma energia muito forte. Não ele acaba, ficou né? uma semaninha doente, que nem foi uma doença, assim, porque nem parecia. Ele tava com febre, tava quente de febre, mas uma energia pulando para tudo quanto é ligado 220. E na época das férias também a gente percebia que dava 6, 7 horas, ele tinha um pico de energia muito grande. Ele fica, o dia inteiro em casa, filho único, o dia inteiro em casa. Dava 6, 7 horas da noite, ele tinha um pico de energia enorme para extravasar aquilo ali e aí logo depois ele dormia. Então, quer dizer, seria muito bacana, eu não conhecia o espaço, mas ele ter um local para ele poder extravasar isso. Eu tenho não só nas de 3, férias, né? Não só nas férias, mas no dia a dia seria legal também. Sim. E eu ia te perguntar exatamente isso. A partir de quantos anos a criança Viva já Kids, pode estar no Viva Kids? Eu tenho turma de 1 ano a 13. Eu tenho turmas de 1 a 2, de 2 a 4 anos, né? Porque é de acordo com a faixa etária que pode ser trabalhada as atividades. E tem turma de 5 a 12. Mas aí de manhã fica de 5 a 9 anos e de tarde os mais velhos, né? Bacana, bacana. E vocês também fazem a inclusão, né? De crianças com algum autismo, síndrome de Down. né? E como é que tem sido a melhora dessas crianças? O resultado dos pais que têm, né, os filhos que, né, precisam dessa inclusão. Sim. Então, isso aconteceu de forma muito natural no meu trabalho, sabe? Eu achava que eu nem estava preparada para isso, né? Porque você sabe que você tem que entregar o melhor, né? Eu já entregava o melhor da forma que eu poderia. E aí chegou o meu primeiro aluninho, né, com autismo. E ele era grau leve, né? Grau 1. Então foi muito tranquilo, assim. Ele sempre compreendeu muito bem. A questão mesmo é ter mais detalhes de explicar, né? Você ter mais um pouco de atenção na questão do aprendizado. Então, todos os meus alunos, hoje eu tenho 6 alunos autistas. E tenho uma com síndrome de Down, que até esse mês faltou Alice, vamos voltar. Esperando, falou que ia voltar essa semana. Que ela foi a primeira com síndrome de Down, a Alice. Ela é um amor. E os outros são autistas. E quando eu comecei, né, o meu trabalho com autista, eu sempre acreditei. Você tem ali também? Tem. Mas não é muito falado, né? A questão do autismo e síndrome de Down, os pais me comunicam, porque muitas vezes não dá para perceber. Hoje em dia eu percebo, mas quando é um grau leve, né? Hoje em dia eu já tenho experiência, então eu consigo perceber, até porque na psicomotricidade a gente faz também avaliação, então a gente tem que ficar atento, né? Com um certo tempo de aula já conseguiria perceber já.
mas hoje de cara já tenho uma noção. E aí, eles entraram e eu comecei, eles me comunicaram, né? Ah, é autista e tudo mais. Só que eu sempre vi. É claro que tem uma diferença, né? Que eu falei, você tem que ter mais atenção, né? Tem alguns cuidados diferentes. Mas eu nunca vi de tratar de forma diferente, sabe? Eu acho que é a atenção com alguns detalhes. Então, entrou na aula e eu sempre lidei normal. E eles seguem a aula, assim, normalmente. Não os desafios são só mesmo na questão de entender a atividade quando é mais complexa, que eu digo que até outras crianças também que não têm autismo também têm, né, dificuldade, mas eles se saem super bem. Tem alunos ali que no começo ficaram mais assim. Hoje, vão que vão, eu não preciso nem detalhar muito a atividade, já pegam Já assim. sabem qual é, né? Então, assim, o cognitivo melhorou muito de muitos alunos. E a psicomotricidade, ela cuida dessa parte cognitiva da criança também, né? Sim, muitas atividades são de raciocínio. Por exemplo, tem uma atividade que ela é jogo da velha. Só que é jogo da velha com corrida e cone, né? Então, eles jogam, só que em movimento. E aí você precisa usar muito mais o raciocínio, porque você vai estar correndo, né, fazendo atividade, e tem que analisar rápido ali para botar a peça e voltar. Então, tem muitos ali que você tem que ter esse raciocínio lógico. Bacana. E de onde você, Vanessa, tirou a ideia de trabalhar, você fazendo educação física, já fazia antes de começar o Viva Kids, Sim. e você resolveu falar assim, não, vou trabalhar com crianças. Então, eu Foi um sempre. É chamado, o chamado, foi eu tenho. um Eu ia falar isso. sonho, foi o Eu ia que falar isso. foi? É um chamado, é um dom que Deus me deu. Eu falo isso hoje com certeza porque muitas pessoas, muitos pais, pessoas falam assim: você tem um dom. Porque, assim, graças a Deus, todos os meus alunos, né, todas as crianças que eu convivo, elas gostam muito de mim, é muito sincero. Então, eu acabo assim, é uma conexão muito forte com as crianças que eu tenho, sabe? Eu sou apaixonada. E eu sempre tive o sonho, antes de trabalhar, de pensar em trabalhar com criança, eu sempre tive o sonho de ser mãe. Então, eu sempre fui muito curiosa com a questão da parte infantil. Mesmo nova, sabe? Eu sempre quis ser mãe, então eu ficava assim, gente, como é que cria uma criança? Sabe? E eu com 15 anos, assim, eu falava assim, cara, o meu sonho é ser mãe, mas como é que cria? Sabe? Como é difícil, como é que eu vou fazer para ajudar uma criança a falar? Eu ficava pensando nisso, assim, é por isso que eu falo que foi um chamado, assim, de Deus que não dá para entender. E aí eu sempre gostei muito de ler, né? Ler, pesquisar. Então eu sempre pesquisava sobre criação, sobre desenvolvimento. E acabou que quando eu entrei na faculdade, era a mesma coisa, né? Porque na faculdade de licenciatura de Educação Física, eu sou formada em licenciatura e bacharel. Mas na de licenciatura, se fala muito de forma generalizada, assim, sobre a psicomotricidade. Então, quando eu peguei a psicomotricidade, a matéria, bateu tudo, assim. Só que era muito geralzão, sabe? Uhum. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a fazer curso e tudo mais para aprender. E eu falava assim, gente, isso daqui é tudo que eu tenho que fazer com um filho se eu tiver. Só que também faço com, né? É uma aula também. Também é uma profissão. Dá para monetizar isso, né? Isso, mas na época eu nem pensei assim, só bateu, sabe? E aí, quando começou o Viva Kids, aí eu me aprofundei ainda mais. Muita pesquisa, né? Atividades, curso, pós-graduação. Porque você tem que pesquisar, porque haja atividade para dar mudada, né? Até para não cair na rotina para as crianças, né? Exatamente. Então, eu sempre fui apaixonada por criança. E aí, quando eu comecei, né, o Viva Kids, que aí eu comecei a ter turma, ter os alunos, ter aquela conexão dos alunos, ver o resultado do meu trabalho, ver que aquilo, assim, fazia diferença na vida da criança. Aí eu falei assim, realmente é o meu chamado. É isso que eu nasci para fazer. Quando você começou o Viva Kids, lá em 2020, você tinha quantos alunos, mais ou menos? No primeiro mês eu tinha um aluno. Um aluno, que era filho de alguém que fazia academia ali. Exatamente. Você tá até hoje. Tá até hoje. A maioria dos meus. Eu tive na primeira semana, 2 semanas, eu fiquei com uma aluninha só, que é a Raquel. Um beijo, Raquel, a Fernanda, a mãe dela. E aí depois veio mais 4. E aí 2 estão comigo até hoje, que é a Laís. Desses 4 que começaram lá atrás. Laís está comigo até hoje, a Raquelzinha também.
E o Heitor, o Guilherme, outros alunos, né, estavam comigo até esse ano, saíram esse ano. Hoje você tem quantos alunos? Hoje eu média. tenho quase 100. Quase 100. Quase 100 alunos, com todas as turmas, né? Sim. Quantas turmas, mais ou menos, Vanessa? 3, 4, são 5 turmas. 5 turmas. Sim. Como é que você faz para administrar esse monte de crianças que eu não dou conta de um em casa? É por isso que falam que eu tenho dom, menino. Porque eu juro pra vocês, eu vou falar aqui, não é porque eu tô sendo filmada, não. Eu falo isso pra qualquer pessoa, que eu agradeço a Deus, porque meus alunos, eles me respeitam muito, eles são muito educados. Assim, claro, é criança, né, gente? Então, assim, Faz bagunça criança normal. é normal, né? Ainda mais que é 1 hora de aula. Nem a gente fica concentrado totalmente, né? Quando a gente tá 1 hora ali na aula. Imagina uma criança. Mas só assim, eu peço, sabe? Eles obedecem. Eu tenho regras, né, no Viva Kids. Eles sabem todas as regrinhas de quando eu vou explicar a atividade, tem que estar em silêncio, né? Respeitar os amigos. Nós temos regras e eu sempre falo. Então, Mas eles a sabem. vida tem regras, né, Exatamente. Vanessa? Isso também é legal eles aprenderem isso, que Sim. tem um momento de brincar e tem um momento Exatamente. de escutar regra Sim. e tudo mais. Então, ele já sabe. E aí, a turma de 5h30 estava com 24. Aí a irmã, como você consegue? Eu falo assim, gente. Você sozinha, Sozinha. Administrando 24 crianças, legal. Na colônia de férias são 50. Nossa, tem a colônia de férias também que deve Mas eu tenho ajudante aumentar. na colônia. Na colônia tem Tem. ajudante. Cara, 24 crianças, eu fico falando isso em casa, que a turma do meu filho deve ter umas 10 crianças e tem ajudante. Aquelas mulheres, elas não devem aguentar ouvir um choro de criança. Isso quando ele era mais novo, né? Hoje em dia eles né, devem gritar e tudo mais, bem menos do que ficar chorando ali. Mas, cara, deve ser uma barra danada, porque a gente, às vezes, se estressa com um em casa. Eu sempre falo, porque até a questão de procurar, eu tenho um estagiário que vai às segundas, na parte da manhã, por questão de se eu precisar faltar, né? Porque teve vezes que eu fiquei doente, eu não tinha ninguém para me auxiliar, então ficou sem aula. Aí eu senti essa necessidade de botar alguém ali, para quando eu precisar eu chamar e ele já tá interagindo com a turma, né? Porque são crianças, eles têm que tem que saber, né, quem tá ali com eles. E aí eu tenho um que vai às segundas, mas eu falo, você tem que gostar, sabe? É uma coisa que realmente a pessoa tem que gostar de lidar com criança. Porque, primeiro que elas sentem. Elas sentem quando você tá ali por amor e quando você não tá. Tá ali por estar. Né? E aí, quando eu vou procurar né, ajudantes na colônia, estagiário, eu pergunto, geralmente são profissionais de educação física em formação. Aí eu pergunto, você quer trabalhar com criança? Se fala que não, tem como. eu não vou. Não tem como. Porque a pessoa tem que querer trabalhar com criança, que tem que gostar, sabe? Para você tratar a criança bem. Porque senão vai ser estressante. Porque quem não gosta, não é que não gosta de criança. Tanto para o profissional quanto para as crianças. Não é que não gosta da criança, não é não gostar, né? É não saber lidar. Sim. Então vai acabar, às vezes, gritando com a criança, ou então não tendo paciência. Então eu tenho que gostar mesmo. E eu vou sair um pouquinho dessa parte do profissional de educação física e geralmente eu gosto de puxar um pouquinho para esse lado, que é o lado de empreendedorismo, que você é uma profissional que estudou para isso, só que você precisa gerir, ter uma gestão sobre isso. E você falou que é você sozinha dando aula. Então, assim, tem mais alguém que te auxilia nisso? Por exemplo, você começou ali com 4 crianças, hoje você tem 100, até para administrar isso. Graças a Deus. Então, assim, eu tô te falando isso para formular a pergunta, por quê? Vou usar o meu exemplo. Eu sou DJ. Só que eu não sou só o DJ, o artista. Sim. Eu sou o empresário, eu sou o produtor, eu sou o cara que vê a logística, eu sou o modelo que tem que tirar uma foto para poder vender o produto, eu sou o marqueteiro para divulgar. A gente acaba sendo um pouco de tudo. E você conseguiu administrar isso tudo? Divulgar o projeto, administrar também a parte financeira, o investimento de comprar material ou melhorar o local. Você
Como que você se deparou com isso? Então, eu faço tudo, né? Seria muito legal você chegar lá, bolar a sua aula antes, como uma professora, Sim, isso aí, né? e chegar lá e aplicar a Sim. sua aula. Usufruir isso, mas não se preocupar com aquela mensalidade que está atrasada Uhum, ou com o valor que tem que aumentar sim. porque passou Reajuste. um reajuste, que é Sim. normal. E você consegue administrar isso tudo Então, sozinha ainda? então é difícil, né? Mas eu faço o que eu posso, sabe? Eu sei que às vezes a gente deixa a desejar, né, em algumas coisas, mas eu tento sempre fazer o meu melhor. Eu faço a parte do Instagram, que é inclusive uma coisa que eu adoro. Sim. Eu adoro. Então eu faço com prazer, só que infelizmente não tenho tanto Não, o tempo, tempo, né? Porque é dedicação você cuidar de um Instagram. É realmente uma profissão, né? Quem trabalha com marketing digital. Mas eu gosto muito e eu gosto de criar também. Então, tanto que minhas aulas eu sempre crio muitas coisas, sim. né? Eu gosto muito E dessa até para parte isso de tem, criação. até para isso, assim, sozinha é um pouco complicado. Aham, Eu tiro porque eu tenho um trabalho que eu quero fazer uma filmagem, eu preciso de alguém para filmar. sim. É. Então, assim, tem Eu vou coisas no que meio dá da aula para lá, a criança correndo, eu vou. tem coisas que dá para fazer sozinho, mas tem coisas Não que dá. não dá. Acaba tendo que ter ou um conhecimento a mais. Sim. Você fez alguma, tipo assim, estudou algo, por exemplo, como mexer no Instagram, de como Faço o divulgar? curso, eu já Buscou fiz, esse né? conhecimento. Sim, faço o curso de marketing digital, né? Que é da Duda Vieira, não sei nem se você conhece. Aham. Eu gosto muito dela, para mim é a melhor que tem hoje em dia, sim. Eu faço curso dela e também eu sempre fui muito. A galera de hoje em dia, né? Nova geração, apesar de eu ter quase 30, mas sempre já tá mais acostumada, né? Com celular. Sim. Mas eu sempre fui, assim, da internet, sabe? Dali. Então, eu fui me atualizando com a galera. Só que em questão mesmo, que hoje é uma profissão, né? A questão do Instagram, hoje em dia é currículo, né? Divulgação é Instagram. Então, eu fui sempre buscando também estudar. Até meu pai que me ensinou isso. Meu pai também, ele é pós-graduado em marketing, né? Sim, Então, então eu já tem sempre uma vi ele, base. eu sempre vi ele buscando, assim, se atualizar nessa área de marketing. Bacana. E voltando agora para a parte das atividades lá no Viva Kids. Quais são as principais atividades que você aplica nessas crianças? Quais são as brincadeiras que elas têm lá? Então, é difícil falar porque são muitas brincadeiras, muitas mesmo. As mais tradicionais. Sim. Pra gente, Eu vou falar para eu vou você. pedir as mais tradicionais e as Aham, mais incomuns, sim. assim. Antes de falar, acho que mais eles gostam de brincar, Uhum, deles, tá? No gosto deles. Eu vou explicar a aula, como eu formo a aula, né? Para uhum, você entender. Até todo mundo de casa. Tem a brincadeira, porque a criança gosta de brincar, então sempre tem uma brincadeira para iniciar, até para aquecer eles. E aí eu sempre coloco alguma atividade específica para alguma destreza, porque dentro da psicomotricidade nós temos várias destrezas, né? Equilíbrio, coordenação motora global, tem a lateralidade, né? Direito e esquerdo. Tá aqui, a gente está colocando um vídeo aqui Ah, que legal. no seu Instagram de como são essas aulas. Mas vamos lá, vai falando aí. E aí eu sempre boto as atividades específicas, né, para destreza que eu quero trabalhar naquele dia. Uhum, Depois tem a parte do funcional, que aí eles trabalham mais a parte do condicionamento físico. sim. Acaba que também trabalham a psicomotricidade, né? Porque usa a coordenação de forma geral. Aí sempre tem um circuito, né? O circuito de estações. E finaliza com mais uma brincadeira, né? O cronograma da aula é esse. E aí sempre tem as brincadeiras, a parte do circuito. Só que Maneiro. ao mesmo tempo eles estão trabalhando a lateralidade. Sabe? Eles estão se exercitando, trabalhando o condicionamento físico, mas ao mesmo tempo também estão exercitando ali a destreza motora do dia também, né? Sim. Até o equilíbrio ali também, né? Sim, isso é muita, muita coisa ao mesmo tempo. E o que que isso vai mudar na vida da criança? Então, De diferencial ali na vida da criança, sim. essas atividades. Então, o desenvolvimento da criança motora, fisicamente, né? Ela vai já ter essa mentalidade de cuidar da saúde, Sim, de isso buscar já, a se fosse só saúde. isso, já estaria E de bom tamanho, né? vai sair daquele mundo. Muitas crianças, às vezes, por exemplo, fica com videogame na internet e acha esse brincar chato.
Só que aí depois que... Eu já tive alguns alunos, né, que no começo não queriam ir, a mãe que fez ir. Uhum. E hoje em dia eles amam, eles querem ir toda aula, não quer faltar, tá chovendo, ventando, sol, querem ir porque gostam daquele momento de brincar. Não tinham, né, esse contato. Não tinha E, esse hábito, né? e além disso, cada destreza trabalha alguma coisa. Por exemplo, o equilíbrio, né, que é uma das destrezas psicomotoras, ele auxilia na alfabetização, porque ajuda a criança em questão do escrever. Bacana. É a mesma parte do cérebro que usa. Auxilia a criança na concentração, na paciência. Então, dali, a criança, futuramente, ela já vai ali, ó. Já estimula ela a não ter ansiedade, porque ela vai estar começando, ela tá ali se concentrando, tendo a paciência, né, de esperar, de ter a calma. Na alfabetização, ela já vai ter também mais maturidade, né, nessa parte de escrever, de ler, vai estar se concentrando, e ajuda futuramente, assim, a prevenir lesões, porque muitas atividades de equilíbrio que eu faço são unilaterais. Então, elas estão fortalecendo Fortalecendo isso, o a músculo, né? musculatura, as articulações, né? Então, ali já previne já uma lesão. E essas crianças ali nessas competições, Uhum. isso também é muito importante para a criança desenvolver Sim. esse lado competitivo, de querer ganhar, de saber perder, Sim. que isso também é importante. E tem atividades tipo assim, grupos contra grupos, ou Isso, eu esqueci de falar. Sempre tem uma atividade individual, Sim, tem atividades em dupla e em grupo, tanto para trabalho em equipe sim. quanto para competição, Que um contra o também é outro. extremamente importante. Porque às vezes você forma ali uma criança, um adolescente, e coloca um profissional já no mercado de trabalho, ele não sabe trabalhar em equipe. Exatamente. É, Empatia, exato, ter empatia. entendeu? Às vezes está num cargo menor, não sabe, poxa, tá ali recebendo Orientação, orientação, comando. comando, ordens, né? Falando aqui num português mais Sim, claro, assim, mas também se colocar esse mesmo profissional num cargo de liderança, não sabe como trabalhar em equipe, não sabe sim. liderar, não tem esse instinto, essa coisa natural que foi cultivada lá na infância, Exatamente. Por isso, entendeu? isso que eu falo do meu trabalho. Meu trabalho, ele vai além ali do brincar, né? Daquela parte que é normal, né? Porque geralmente quem tem mais esse conhecimento são professores, né? Pessoal que Sim, estuda, até porque é uma área que não está tão em alta assim. sim, Agora, eu particularmente nunca tinha escutado esse termo, esse nome, sim, e foi até interessante a gente ter uma pessoa que entenda disso e realmente com você falando, eu vejo que o quão isso é necessário, sim, ainda mais no mundo de hoje, que não é comum, sim. realmente não é E comum. eu digo porque aqui na região principalmente, lá no Rio de Janeiro tem. E olha só, no Rio de Janeiro eu fui pesquisar e só tem na Tijuca e na Barra. Que No Rio, coincidentemente são bairros mais desenvolvidos. Então, quer dizer, acho que o impacto disso num ambiente, num lugar de acesso para um público mais como é que eu posso usar uma palavra aqui sem ser cancelado? Um público, como é que eu posso dizer isso? Na periferia sim, faria uma diferença enorme, sim. sem dúvida nenhuma. Eu já levei esse projeto para cá, para a cidade, Sim. né? Só que não foi assim. Não foi aceito. Não foi aceito, não, né? Porque eles devem receber um monte, mas eu já levei para fazer para Para fazer social, né? social. Exatamente. Mas para você ver aqui na região, só tem eu. Não só na cidade. Em Na região Araruama, dos em lagos. São Pedro, Iguaba. Não tem um projeto Não tem aula de parecido. psicomotricidade. Eu recebo mensagens de pessoas de Araruama, de São Pedro, né, mães que me mandando, vem pra cá, faz aula aqui. Graças a Deus, né? Hoje eu nem imaginaria assim meu trabalho sendo reconhecido aqui, né? Mas assim, quando eu recebo, eu fico toda feliz, mas infelizmente a logística não bate, né? Não bate, mas eu espero que a sua vinda aqui no Fala Podcast
seja um propulsor para esse Sim, com tema certeza. e para esse assunto, que realmente, com a sua fala, eu tenho visto que realmente é importante. Sim, é porque as pessoas, até conhecer, né, as pessoas Sim, quando vão lá, falam vim para o funcional das crianças, sim, né, porque as pessoas enxergam muito como um funcional das crianças. Mas é uma oportunidade maravilhosa eu também estar aqui falando, sim. porque as pessoas vão ver que não é só o funcional das crianças, É, tem quando um você. trabalho, né, tem uma pesquisa, tem um estudo Sim, por tem todo trás. um trabalho por trás. Quando você falou em funcional para as crianças, eu vou ser bem sincero, eu imaginei que fosse algo, por exemplo, para crianças que estão acima do peso. Sim, eu recebo também muitos alunos assim. Não, meu filho está sedentário, está já chegando a uma obesidade, eu vou colocar ele lá para ele ter uma Sim, atividade física. Isso também é comum, mas não com certeza. necessariamente como eu estou visto aqui nesse vídeo, não é. Ah. São crianças Muitas de crianças vários biotipos. emagreceram. Muitas crianças emagreceram. Eu tenho alunos que entraram porque estavam com diabetes, colesterol alto. E aí foi orientação médica. Tem uma atividade Inclusive, né, física. muito obrigada a todas as médicas, que eu sou muito indicada pelas médicas da região, para as crianças fazerem. E assim, depois de 3 meses, a mãe falava assim: ó, a taxa abaixou, melhorou. Legal. Muito aluno emagreceu. Eu falava assim: nossa, tá emagrecendo, né? E natural, assim, brincando, Sim, sabe? sem aquela obrigação de ter que É, emagrecer mas é por conta e disso. além disso, estar com saúde, né? Sim, e Que é saúde de todas as formas, né? saúde mental, Física, saúde mental, física. né? Saindo um pouquinho do videogame, das telas, brincando. E essas competições aí? Uhum. Como é que as crianças elas reagem com essas competições? Então, no primeiro ano do Viva Kids, eu tenho o auxílio da minha psicóloga, Elzimar. Um beijo, Elzimar, obrigada, minha querida. Né? São 8 anos juntas, é da família. Eu tenho o auxílio dela, porque ela é especializada na área infantil, ela acompanhou todo esse meu processo de formação. E aí, sempre que eu tive alguma questão assim que eu não sabia como lidar com as crianças, né, desafiadoras, Sim, antes de eu ter algum posicionamento, eu perguntava para ela, para saber a melhor forma de lidar, né? Justamente pela psicomotricidade ser isso, né? Ser o emocional, o psicológico, o social. aqui, Tiagão. Então, eu sempre pedi orientação para ela. Depois troca ali. Depois troca ali para mim, para poder filmar. Aí fala, E Dani. aí, Desculpa nada. interromper. E aí, no primeiro ano, o maior desafio que eu tive nas minhas aulas foi das crianças não saberem perder e não tentarem quando não sabiam atividade, de desistência, né? De aceitar desafios. Assim, eu não sei fazer isso e Não eu não quero. tento. Ou então, no meio da atividade, via que ia perder, saía chorando. E aí eu falei com ela falou assim: olha, é uma questão que você tem que trabalhar, e é até para falar com os pais também. Aí eu marquei uma reunião com os pais, a Ilzimar foi lá dar orientações sobre esse tema, Legal. sobre esse assunto, né? Muitas vezes às vezes eu peço para ela, quando eu vejo que tem alguma questão, na maioria, eu peço para ter uma reunião para ela orientar, né, os pais e tudo mais. Mas era uma questão assim desafiadora, porque parecia que tinha caído, machucado muito, sabe? Assim, chorava. Eu falava assim, gente. E aí eu ia estimulando aos poucos. Eu não obrigava, nunca obrigo aluno meu nenhum a fazer algo, né? Eu sempre peço, eu sempre converso, peço para sentar um pouco, respirar, e aí depois eu vou conversando. E aí teve até um aluninho meu, que eu sempre penso nele com isso, porque ele foi o meu primeiro que teve esse desafio. Ele era assim, quando ele ia começar, ele via que ia perder, ele saía, desesperado. E eu comecei a conversar com ele. Eu falei, ó, isso aqui é uma aula, você está aprendendo. Não precisa, tá todo mundo aprendendo. Se você não souber, não tem problema. Você tem que tentar para você aprender. E se você perder, tá tudo bem. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que continuar tentando. Você tem que continuar treinando, porque uma hora você vai conseguir. Agora, se você desistir agora, você não vai conseguir. Aí ele foi aos poucos, foi aos poucos. Aí tinha hora que ele ia chorando, tipo assim, começava a querer chorar, só que ele ia. Aí ele voltava. E você vai vendo a evolução da criança. Nossa, é lindo demais. E aí ele ia se desafiando, né, todas as atividades, começou a parar de sair, ele começava a chorar, chorava, lágrimas escorria, mas ele não saía. E aí você vê, assim, a criança se desafiando, Se sabe? desafiando. E aí até dia que ele tava lá, filho, perdia, ganhava, nem era com ele. Falei assim, gente, olha isso. E a mãe falou assim, ele é outra criança.
Eu já até postei uma vez o depoimento dela. Ele falou assim: ele é outro, assim. E todo mundo da família que conhece ele antes do Viva Kids. Eu achei que me emocionar. E conhece depois, vê que ele é outra criança. E aí ele foi até assim, que essas coisas nos renovam, né? Falava assim: nossa, o meu trabalho tá Tá realmente valendo fazendo a a pena. diferença. Então, o desafio assim da competição, até hoje em dia, é desafiador. E qual é a importância de uma criança nessas atividades, tanto para ganhar e perder uma competição? O que você associa de importante, tanto para o que ganha quanto para o que perde? Então, hoje está muito fácil, né? Hoje está tudo muito fácil, eu digo pela acessibilidade, né? O cérebro, ele entende que é tudo fácil por questão tecnológica. Então, assim, você clica no botão e foi. Então, as crianças, principalmente, associam que tudo assim, tem dificuldade. Então, a competição, ela serve para fortalecer a criança, né? Tanto emocionalmente, tanto na parte psíquica, que na vida vão ter desafios. E que nem sempre vai ter um sim, nem sempre você vai ter uma aprovação, né? E nem sempre ele vai ganhar. Então, é você, mesmo com o não, com os desafios, você continuar. Então, a competição, ela vai ensinar a criança a, quando chegar lá na frente, ela se superar, né? Ela não desistir nos desafios da vida, como, por exemplo, às vezes vai passar numa prova, não conseguiu, ali tá bom. Não, continue estudando, é isso que você quer. Se alguém tirou um resultado melhor que você, foi porque alguém se Se esforçou esforçou, mais. exatamente. Então, não desista, né? Ah, o meu sonho é ir para esse lugar. Saiba que você vai ter desafio, mas você tem que, ó, correr atrás para conseguir. E o ganhar é você estar se superando, né? É autoconfiança. Você tem algum episódio assim que você lembra dessa superação de uma Sim. criança, uma outra criança que não tinha muita vontade de fazer as aulas e Uhum. foi se superou. Sim. Então, eu vou falar uma que também me marcou muito, que ela tem até 3 anos. É Três pequena, aninhos. 3 anos. E ela tinha muito medo, muito medo. E eu sempre coloquei para 3 anos, por isso que tem, até para os maiores também coloco desafios, sabe? Para justamente eles se encorajarem e superarem medos, né? A ter essa ambição de saber que pode ser superado o medo. E mais principalmente para os pequenininhos. E aí eu coloco alturas, Uhum. né? Caixas altas. Eles vão passando ali, fortalece também, né, o tônus muscular, mas eles estão trabalhando também essa parte do desafio, do encorajamento. E essa aluninha, ela tinha muito medo. Era uma altura assim, que não era relativamente alta para ela, mas que para ela aquilo ali acabava, ela não queria de jeito nenhum. E aí ela chorava, eu falava assim, mas você consegue, você é corajosa, você é forte. Tem essa questão do motivação também, né? De você Sim, motivar a criança. Que é, às vezes é a criança que a gente não sabe o que se passa dentro da casa da criança, mas é sim, aquela criança que os pais estão ali. Você não presta para nada, uhum, você não serve para isso, você só faz as coisas também pode erradas. ter isso. E quando chega ali, não estou dizendo que seja o caso Sim, dessa sim, criança, mas quando chega ali, tem alguém que está torcendo por ela. E tem os amiguinhos que também estão sim, é. torcendo por ela. Isso Aí ela foi é subir legal. e no começo ela tinha isso, ela não subia. E aí eu falando, você agora, não queria, eu falava assim, não, tá tudo bem, hoje não Aham. precisa ir. Mas eu sempre estimulei ela, até que teve um dia que ela conseguiu. E quando ela acabou de fazer, ela falou assim, eu sou corajosa. Ah, que legal. E aí até teve outra, aí veio outros desafios, aí ela olhava, falava, aí ela falou assim, eu tô com medo, tia. Aí eu só olhava pra ela, mas eu sou corajosa, né? Eu, é. Aí ela ia. Legal. Aí hoje em dia tem medo nada. Vai que vai. A mãe deve me matar. A mãe deve falar assim, pra quê, Senhor? Que ela foi dar coragem pra essa criança. Cara, que bacana. Foi muito bom ter, assim, entendido um pouco mais sobre esse projeto e ver a importância desse projeto e o quanto esse projeto faria mais diferença do que já faz hoje numa questão dessa social, como a gente falou anteriormente, Verdade. né? Às vezes eu não, aquela criança que não tem condições, às vezes de arcar com aquilo ali, mas o quão a diferença que faz realmente, Sim, com certeza. porque a criança tem que brincar.
Ela tem que se divertir. E as aulas de educação física estão cada vez mais diminuindo, né? Sim, Que com era certeza. uma aula, um ambiente ali da escola que Da escola, ofereceria isso, né? sim. Mas estão cada vez mais diminuindo. É mais preocupante ainda. É verdade, isso é extremamente importante para a criança. Senão, daqui a pouco também só a tecnologia. A tecnologia ela é muito boa em várias Sim. áreas, mas é também prejudicial em outras, né? Sim, a saúde, né? A atividade física, eu digo que nunca vai existir um robô, nunca vai existir um remédio, uma pílula, para você praticar atividade física, ter o mesmo resultado fisiológico do que você fazendo. Assim, eu vou tomar um comprimido aqui, Não, que fosse o equivalente a 10 exercício do quilômetros, dia. equivalente a 10 Gente, quilômetros de nunca vai esteira. existir isso, entendeu? A fisiologia humana não pode ser comparada, não pode ser tecnológica. Você não vai conseguir. Então, assim, é uma coisa que é para a vida inteira, é para todas as gerações. A pessoa cuidar do corpo dela, de praticar atividade física, e não só do corpo físico, Sim, né? Isso vai interferir no psicológico, no social. bacana. Hoje conversamos com a Vanessa do Viva Kids, funcional para crianças, psicomotricidade. Com certeza você vai ouvir muito falar sobre essa palavra, mas antes de você ouvir muito falar sobre essa palavra, pesquise mais sobre ela. Pesquise um pouquinho para você ver os benefícios para o seu filho, né? E acredito que você vai ver que você pode investir mais nessa criança que está aí com você. Vanessa, o espaço vai estar sempre aberto, tá? Muito obrigada. Agradeço você por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui. Eu que agradeço. Hoje a Vanessa chegou aqui primeiro do que eu. Eu sou pontual até eu demais. até falei com o Thiago, Thiago, eu tô no horário errado. Não, bem tranquilo. Mas, enfim, espero que você tenha gostado do nosso Amei, bate-papo. adorei. Tá? Muito obrigada pelo convite. Você que está aí do outro lado, você não esqueça de ativar aí as notificações, o sininho, se inscrever no canal e compartilhar muito, muito, muito. É aquela criança sedentária, ela manda pra mãe dela. Manda, que esse vídeo é pra você que tá aí com a criança que tá só lá com a cara no videogame, entendeu? Esse vídeo vai ser reproduzido lá em casa. E leva seu filho lá, Vai ser reproduzido lá em casa, que o meu só... Aí, o meu só quer... Moro pertinho, né? Então, lá. Que meu filho, ele é o dia inteiro, tem 3 aninhos lá, com energia total e adoram uma televisão. Já. Culpa nossa, pais, né? E é isso, ó, agradeço muito, tá? Muito obrigada, gente. Espero que você tenha gostado aí do nosso bate-papo e esse foi mais Adorei. episódio do Fala Podcast. De volta na próxima semana com mais um convidado aqui nessa mesa. Tiagão, obrigado. Gostaria de algumas palavras, Thiago? Tem que colocar o microfone para você. O filho do Thiago, ó, é raiz lá no Viva Kids, tá? Tem que colocar um microfone pro Thiago ali. Thiago fica muito quieto ali. Nós estamos juntos, Thiagão. Vanessa, muito obrigado. Tchau. A avó da Vanessa que está aqui com a gente também. Dona Irene. Ó, até o próximo episódio. Não esqueça, ative as notificações, se inscreva no canal e compartilha muito. Um abraço.